que vocês acham do ponto de vista ético, vocês acham, não tô falando de igreja nem nada, de fazer isso, de pôr o mamute de novo pra andar entre nós? Cara, eu acho que se ele ficar lá onde querem colocar, que é lá no Ártico tal, Ele meio tem- que isolado, Tem né? uma lógica. Não, a lógica que eles estão fazendo é uma lógica bem interessante. É o quê? A Sibéria, ela carece hoje de mamíferos de grandíssimo porte. Você tem alguns mamíferos grandes lá, você tem o iaque, que é um boi, né, um bovídeo, mas ele não é muito grande, né? Você tem cavalo selvagem, mas que também só vai até uma certa latitude, também quase extinto. Tem uma série de coisas. E no passado recente, você tinha elefantes vivendo lá, você tinha os mamutes. E o que acontece? O mamute, ele tem aquela presa que vai até o chão, e ele revolvia o chão para comer, inclusive tirando a neve, tirando o excesso de neve, né, para Como poder se fosse comer. um arado, né? Exato, como se fosse um arado. É um bicho grande. E ele removia, comia, né? Brotos de árvore, essas coisas assim que iam nascer. Porque a taiga é a maior floresta do mundo em extensão, né? A taiga siberiana, né? Que é aquelas árvores, que é tudo a mesma espécie, né? Praticamente, né? De árvore, todos aqueles pinheiros. E o que acontece? Do ponto de vista de calor, aquelas árvores, elas absorvem mais calor do sol do que, apesar de elas se virem como depósito de carbono, né, pelo tronco, elas absorvem mais calor do que uma planície que pode refletir essa luz. Faz todo sentido. Que pode refletir essa luz, né, que é o albedo, né, que a gente fala, né, que é o efeito Isso aí. albedo. No que diz respeito à mudança climática, o ideal é que a gente reflita o calor, né, que a gente reflita a luz. Sem mamíferos de grandíssimo porte e com o aquecimento global, as árvores estão crescendo cada vez mais para o norte. O clima está ficando cada vez mais agradável para as árvores crescerem. Então agora você tem cenas lá na Sibéria de lugar que nunca teve árvore e que está começando a ter as arvorinhas crescendo. Por quê? Porque está esquentando e aí as árvores estão indo lá para cima, né? Estão indo mais para o norte, né? E elas vão crescendo, apesar de elas pegarem carbono, elas vão aquecendo mais, aí vão diminuindo o albedo, porque aí o gelo, a coisa e tal. Os elefantes lá, eles impediriam essas árvores de chegarem em determinado pedaço. Eles manteriam aquilo ali como uma planície aberta, né? E renovariam os nutrientes daquilo ali, manteriam aquilo mais aberto, com uma cor mais clara, seja coberto de neve ou não, para refletir mais a luz do sol. E ainda por cima, né, geraria uma quantidade monstruosa de matéria orgânica, né? Porque o cocô do elefante é enorme, né? Então, tipo, todo esse tipo de ciclo, né, faria com que retardaria a mudança climática, principalmente naquela região. O que é fundamental, porque o subsolo da Sibéria, o permafrost, ele é talvez a maior reserva de carbono continental do planeta. Né? Do metano, exatamente. E o que acontece? Ele está derretendo. O permafrost está derretendo. Tem aberto, até o pessoal dos ETs ficou maluco com aquilo, né? Abre aqueles buracão gigantes no meio da Sibéria. São uns buracos gigantes, do nada. Tá lá, você tá lá, os caras estão... os caras da roça lá, estão lá pastoreando ovelha e tal. De repente, um belo dia, tipo... Abre um buraco assim, mas maior do que aquele buraco do metrô Pinheiros lá, quando os caras foram fazer assim... É um buraco gigantesco. Tenta achar aí, dá pra colocar uma imagem aí dos buracos na Sibéria. Permafrost, cara. Big Hole Permafrost. Lá, procura essas coisas, você vai ver. É assustador. Abre uns buracos do nada. O que é aquilo ali? Aquilo lá não é solo, aquilo lá é gelo. Aquilo lá... Olha esses negócios aí, ó. Aí o pessoal diz, olha, a Terra Oca. Horrorosa, ó, cara. Terra Oca. Aí o buraco onde entrou. Olha o buraco aí. Caralho. O pessoal da Terra Oca ficou empolvorosa com isso aqui. Cara, Os caras achamos o buraco. Os caras ficaram de pipiu duro com isso aí. Ficou uma coisa... O negócio... E aí o que acontece? Abrir esses buracos, isso daí é permafrost. O gelo derreteu embaixo, formou bolsões de metano, gás carbônico, tal, não sei o quê, porque aquilo lá, sim, é carne podre. Né, tem um monte de coisa e tem floresta que foi congelada junto, né, então é tudo, né, é um solo com muita matéria orgânica, muito bicho morto, muita planta morta. Aquilo lá derreteu, formou aquelas bolhas de metano
que literalmente sobem o chão e aí é uma espinha, né? Colapsa aquele negócio, sai o metano todo, né? E aí o peido do planeta Terra. É o peido da E Terra. aí fica esses buracão. É o peido da Terra. Cara, parece que não. Gaia deve meter. Ups. Ups, Cara, parece que não, esses peidos fedem, cara. Esses peidos fedem. Suponho que sim, cara. Puro. E isso daí tá piorando. Tá abrindo cada vez mais esses buracão. O problema é que o metano vai pra atmosfera e aí já viu, né? Ferro. E aí isso daí tá esquentando. Se você coloca um monte de mamute cagando aí, entendeu? E mantendo essa parte mais aberta e tal, não sei o quê, e evitando tanto de aquecer, o permafrost esquentando menos, vai formar menos bolsas de metano, né? E vai preservar mais aquilo ali guardadinho onde deve estar. Tem que ficar guardadinho aquilo ali no lugar em que está. Porque a gente não quer que todo esse carbono saia para a atmosfera. Senão a gente tá fudido. Porque aí a gente está falando de uma quantidade de carbono que muda a concentração do planeta. É uma quantidade de carbono, assim, nível continental. É a Sibéria inteira. E isso e a Sibéria e norte do Canadá também. Você tem permafrost no norte do Canadá também, né? Então, todo aquele pedaço lá do norte, lá, isso daí tudo pode derreter. Apesar de que no norte do Canadá acho que não tem esses peidão ainda, esses cu gigantes aí. Mas tem, mas na Sibéria tem. E aí o que acontece? Nossa, que louco. Quando... É que ele é muito certinho, né? mas é uma bolha, né, cara? É uma bolha. É uma bolha de gás. É uma bolha de gás. A bolha vem formando, na hora que ela estoura, faz o buraco. É uma bolha de gás. E a bolha tem um motivo para ser redondo, porque tem a questão a questão ali da pressão. Exato, pressão igual por todos os lados e tal. No final das contas, essa é uma das ideias da ressurreição do mamute. Uma das ideias é essa, então, evitar o existe aquecimento esse global. argumento para a favor. Tá. Então, a Sibéria teria espaço, né, para você fazer. Não precisaria de tantos mamutes, porque depois eles mesmos aprendem a se reproduzir, a coisa não sei o quê, e aí você faria isso. É um bicho grande e tal. Tem um ponto ali que eu acho que é um ponto meio que, se você for levar em conta isso como ótimo, é falho pra mim, né? Porque o que fazia os mamutes conseguirem revolver bem a solo, não sei o que, são as presas, né? E, tipo, se você libera... Por exemplo, você sabe que hoje o que mata rinoceronte é caça pelo chifre, né? Sim. Vão caçar os mamutes. O pessoal fez uma reintrodução em Moçambique de rinocerontes que estavam em zoológicos, né? Isso daí faz uns 15 anos, acho. Eles fizeram uma reintrodução no Moçambique, pegaram rinocerontes de vários zoológicos, rinocerontes daquela região, né, do sudeste africano, e reintroduziram em safaris lá de Moçambique números suficientes para se reproduzirem. Ou seja, não foi pouco. Os caras pegaram bichos, né, eles trouxeram de helicóptero e tal, tem até umas imagens legais assim dos rinocerontes sedado, né, vindo no helicóptero pendurado. Em 5 anos todos estavam mortos. Em 5 anos. Era melhor ter deixado no zoológico. Por quê? Caçador, né? Vale muito dinheiro. Poacher. Então, tipo... O que vai ter de gente indo pra Sibéria caçar mamute? Aí os caras vão pegar. Porque hoje você já tem caça de marfim de mamute. O pessoal derrete um pedaço do permafrost. Eles pegam aquelas mangueira de bombeiro e eles vão passando para derreter pedaço do permafrost até aparecer as garras, né? Os marfins e irem lá e tirar. Então você já tem isso daí, essa exploração. Se você puser esses bichos vivos, aí é foda. Então, o dono lá da Colossal lá falou, não, o nosso mamute não vai ter presas. Pô, mas não que vai é justamente para ele não ser caçado. Mas eu falei, mas aí como é que ele vai revolver o bicho? Daí não sai pra nada, né? Ele pode ir na patinha, né? Pode ir no coisa lá, mas pô, puta sacanagem, né? Porque mas o mamute, aí é o dia que cara, as presas do mamute iam até o chão, então. velho. Era um troço, assim, como é que se fala? Majestoso. Imponente, exatamente. Mas será que os caçadores vão saber lidar com o mamute, cara? O mamute prega um caçador desse no chifre ali também, cara? Ah, mano, o pessoal conseguia pegar esses bichos, né? Com lança. É verdade. O que eu vou fazer com uma arma, uma 12? Então, tipo, pô, os caras conseguem fazer isso com um sniper. O cara não precisa nem chegar perto. O cara vai de longe lá e tipo... Caçador mata... Ó, pra você ter uma noção, o elefante africano, as pessoas não sabem. O africano, ele é maior que o mamute? Seria maior? O elefante africano, ele é um dos maiores elefantes que já existiram. Ele é bem maior que o mamute. Só que não é qualquer elefante africano.
É o que eles chamam de bull, né? Tipo, macho maior, aquele que tem coisa aqui, os maiores machos. Que hoje, acredita-se que você tenha menos de 10 na África. Porra. Desses machos grandes. Por quê? Porque o bicho é muito grande. Esses machos gigantescos do elefante africano, eles podem chegar a 4 metros de altura. O macho do elefante africano. Eu procurei esses bichos em vídeo pra poder ver se acha uns vídeos deles, do pessoal lá. Mas é aquilo, eles têm nome, são tão raros que tem nome, e depois que some ninguém acha mais, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe a idade do bicho. Você não chega perto de um bicho desse. É um bicho de 4 metros, você vê as árvores ficando pequenininha. Sabe, o bicho é quase da altura de uma girafa. Girafa tem 5 metros, o bicho tem 4. É assustador. E esses são uns dos poucos que ainda tem as presas do tamanho original antes do ser humano começar a caçar feito louco. Porque hoje os elefantes... É seleção natural, né? Aqueles elefantes cuja genética não permitia uma presa muito grande são os que têm menor probabilidade de serem caçados. Então hoje já está nascendo elefante sem presa. Né? Que do ponto de vista de seleção sexual é o contrário, né? As fêmeas preferiam os que tinham as presas maiores. Agora elas nem têm mais para escolher os de presa maior, porque o pessoal mata antes. Então, mas esses gigantões, esses bulls, elefantes lá, bull males lá, que eles chamam lá, né? Eles são raríssimos, estão uns 10 na África ou menos, e eles têm aquelas presas gigantescas, assim, cara. Gigantesco, assim. Só que aí, no caso do elefante africano, ela não é tão curva para baixo que nem era do mamute, né? Que era para chafurdar a neve, né? O elefante atual, ele deixa uma pra frente. Cara, são uns bichos magníficos, assim. Agora, você não imagina o tamanho de um elefante de 4 metros. Mas se colocar um gene dele aí pra fazer um mamute maiorzão, mais parrudo. Pode ser. Será? Pode ser que os caras peguem. Então, mas o gene existe no elefante africano. O gene tá lá. A diferença é que ele não se desenvolve em qualquer indivíduo. Você tem aí entra a epigenética, né? Você tem alguns Hs que nem o do hospital que você não lê, né? Mas se você for ler em inglês, aí você fala, é hospital, aí tem. Então, tipo, tem alguns genes que às vezes eles são ativados durante a vida, né? Por exemplo, não é todo gorila que vai virar costas prateadas. Você tem uma questão da posição hierárquica que ativa genes que fazem ele virar um costas prateadas. Mas tem gorila macho que nunca vai ficar com as costas prateadas. Então você tem o gene tá lá do elefante, né? Só que ele não consegue se expressar porque o ser humano vai lá e mata antes, entendeu? O filho da puta vai lá e mata. E pior que é filho da puta mesmo, porque mata por causa das presas, né? Pra mim é motivo fútil, ou por diversão de matar. Pra tirar a foto, né? Tem um cara, um caçador americano, que ele se orgulha de ter matado mais de 1000 elefantes. Ele se orgulha de ter matado, acho que mais de 1000 elefantes. Ele fala que teve viagens que ele achou manadas de elefante que ele matou inteiras. Ele sozinho, esse puto, que é um milionário qualquer aí, ele sozinho foi responsável pela morte, sei lá, de 20% dos elefantes do mundo, uma coisa assim, entendeu? E esse cara conta com orgulho, entendeu? Esse cara, pra mim, teria que, sei lá, teria que cortar as pernas, os braços, o pinto dele e deixar ele, sabe? No meio dos elefantes. Deixa ele pelado e coloca ele no meio dos elefantes. Você vai lá. Né? Mas aí, esses de 4 metros, o pessoal mata, então, e mata com o quê? Então, 12, essas espingardas? Você tem uma questão de ser perigoso, né? São bichos muito violentos, né? São territorialistas. E porque nem chega a esse tamanho. Entendi. O problema é que eles matam antes, né? Você deve ter vários elefantes machos na África que chegariam a esse tamanho. Mas, por exemplo, tem que ter a presa grande. Tem presa grande, os caras, né? Tipo, sei lá, aquele elefante que é gigantesco, ele tem o quê? 20 anos? 30 anos? Sei lá quanto, eu não sei a idade. Eu sei que o elefante dura bastante, mas eu não sei agora. Tem o quê? 20, 30 anos? Né? Com 15 já mataram, entendeu? Antes. Entendi. Então ele nem chega nessa idade, porque é muito perigoso. E quem que não morre? Aquele que já tem a presa pequena, aquele que já não cresce muito, cuja genética já não seria selecionada, talvez, pelas fêmeas e tal. Mas aí ele não... Esse é o que vai sobreviver. Entendeu? Estamos fazendo a evolução ao contrário. Exato, entendeu? É como na espécie humana aqui, entendeu? Estão matando todos os homens bonitos, tá ficando os feiosos. É bom pros feios? É bom pros feios. Mas pra espécie é bom? Não sei, né? Tipo, a descendência não vai ficar muito bonita, né? Mas, enfim, você tem essa coisa. Estamos fazendo isso com os elefantes. Eu lembro quando eu era criança, olha que interessante, devia ter guardado isso daí. É que acho que não era meu.
tinha um livro de vida especulativa em todos os planetas do Sistema Solar e satélites grandes. E aí era muito louco, porque eu lembro que tinha o de Vênus, acho. Vênus tem que ser tipo umas baratonas. Que ele comia barra de ferro, não, comia metal, né? Porque não tem nada que possa... Metal derretido, que né? possa de qualquer forma ser comido, né? Então, uma forma de vida comida. Mas assim, não tem... Eu acho que foi um artista, eles fizeram um livro, assim, para criança, mas era um artista que quis fazer esse projeto e tal. Nunca achei nem na internet, eu procurei depois e não achei na internet. Se bobear, era até brasileiro. Então, muito interessante a lógica deles. E aí, por exemplo, o que era aquático, que eu acho que é Encélado, Io, Europa. Não. É Io, não, não. Io é vulcão. É vulcão, caramba. tá. Ah, então é Encélado, é. Aí o bicho era aquático e tal, e fazia essas coisas. Alguém perguntou uma coisa parecida lá no Ciência Sem Fim, quando eu fui lá. O pessoal sempre quer saber, né? Você tem que pensar quais são por exemplo, Mercúrio. Toda a vida teria que ser subterrânea, provavelmente, né? Não teria como ficar na superfície, né? Porque ou é muito quente ou muito frio. Exato. Do que seria formado? Não sei. Dificilmente seria de qualquer coisa que evaporasse, né? Então não seria a base de água. Seria a base de mercúrio. Não, sei lá, não sei do que seria, né? Vênus teria que ser achatado, né? Porque a pressão é muito grande, talvez umas maratonas gigantes. Exato, tem que ser caminhando achatado. ali, ó. Comendo Comendo bicho lava. d'água gigante, já pensou? Umas baratas d'água gigante comendo lava ali, ó. Barata d'água. É, isso aí. Agora, Encélado, o pessoal já até fez, talvez uns camarãozinhos ali, porque Encélado deve ter fumarola. Ah, Que tem é as isso? fumarola. Fumarola é as fontes hidrotermais, é o que tem ali no meio do Oceano Atlântico, que tá criando crosta. Aham. Dizem que Encélado tem algo parecido. É, porque o vulcão, ele está a rocha incandescente. Só que se está dentro d'água, esfria logo. Então fica saindo mais fumaça do que lava mesmo. Tá. Né? Então é isso, a fumarola é isso. Só que são os melhores lugares para encontrar vida. Exato. ali- que é ali onde em provavelmente volta a vida surgiu aqui na Terra. Surgiu provavelmente num lugar desse. Tem que ser aquático. As fumarolas, elas liberam do subsolo elementos químicos e compostos orgânicos que você não acha à disposição em outros lugares. Né? Então é uma variedade de elementos químicos e de compostos muito maior onde tem essas fumarolas. Né? Então, Tem o calor. Calor, E tem o calor. água e esses elementos. Você tem mistura o tudo calor, isso, então é bom exatamente. para a vida. Entendi. E Europa, não posso passar um podcast sem indicar para vocês, assistam Europa Report. E lá tem uma ideia do que vai ser um bicho se desistir lá. Assistam esse filme. E aí pode perguntar também pro pessoal da astrobiologia também, né? O Douglas Galante, a Lisa, a Miriam. Isso, o pessoal Miriam faz. Lisa lá de Sorocaba e tal. Aliás, beijo, Lisa. Eles fazem essa ideia aí. Astrobiologia, que pira. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.